Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos, livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Nós vamos ler dos versos 25 a 33. Atos 16, versos 25 a 33. Bom, Atos, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Amém? Eu gostaria de começar falando um pouco do contexto dessa passagem para a gente entender melhor o que estava acontecendo aqui. Nós acabamos de ler que Paulo e Silas, eles estavam presos. Estavam presos à noite, meia-noite. E a gente precisa se perguntar por que eles estavam presos? O que aconteceu? Onde eles estavam, né? Se você ler, e aí você pode fazer a leitura em casa, o capítulo 16, a partir do verso 11, você vai perceber que Paulo e Silas, e também Timóteo e outras pessoas, eles estavam em uma viagem missionária, estavam indo de cidade em cidade, pregando o evangelho, e eles pararam na cidade de Filipos. A gente tem a epístola Filipenses, né, do Novo Testamento, refere-se à igreja que foi plantada em Filipos, na cidade de Filipos. E nessa cidade, é até um relato interessante que nessa cidade provavelmente não tinha sinagoga. A Bíblia mostra que onde tinha sinagoga, né, que era o lugar onde os judeus se reuniam, Paulo chegava e já ia pregar nas sinagogas, né? Então, tem uma sinagoga nessa cidade? Então vamos lá pregar nessas sinagogas. Porque era onde você tinha os judeus, que já acreditavam no Deus de Israel, nas Escrituras, que esperavam o Messias, e era onde você tinha também muitos gentios, pessoas que não eram do povo de Israel, não eram judeus, mas iam às sinagogas porque simpatizavam com o Deus de Israel, também esperavam o Messias. Então, eles iam nesses lugares, né? Paulo sempre frequentava as sinagogas, você vai encontrar isso no Novo Testamento. No entanto, nessa cidade, em Filipos, se você for ler desde o verso 11, fica aí o dever de casa, você vai perceber que algo diferente acontece, né? Não se fala em sinagoga nessa cidade. Paulo ele não vai numa sinagoga nessa cidade, o que não era o seu costume. Onde tinha sinagoga ele ia. O que é dito no contexto é que ele vai com algumas pessoas para um local isolado da cidade, onde eles acham um lugar mais adequado para a oração, né? Junto a um rio. Então, o que dá a entender nesse texto é que naquela cidade não existia sinagoga,
Então, como não havia um lugar adequado para se descansar no sábado e pregar e falar das coisas do Senhor, eles se retiram da cidade, do movimento da cidade, do comércio, e eles vão para um lugar à parte para pregar, para falar do Evangelho, né? E o que acontece nesse meio tempo é que havia uma jovem adivinhadora, né, que fazia adivinhações, né, e ela fazia adivinhações, evidentemente, porque ela estava endemoniada, né, através do poder de Satanás, de um demônio, né, e enquanto Paulo e seus companheiros estavam indo para esse local de oração, essa jovem endemoniada ficava falando: olha, esses homens são assim, são assado. Ela ficava adivinhando coisas sobre a vida deles. E ela fez isso várias vezes, até um ponto em que, isso tudo tá no capítulo 16, tá? Até um ponto em que Paulo ele fica indignado com aquilo, e ele se vira para a jovem adivinhadora e expulsa o demônio dela. E aí ela para de adivinhar, né? Só que essa jovem, ela trabalhava para algumas pessoas. Ela tinha dono, né? A palavra fala que ela tinha dono. Ela era como se fosse uma serva, uma escrava. E essas pessoas usavam o dom dela, entre aspas, né? O dom de adivinhação, para ganhar dinheiro, né? Então, já que ela adivinhava as coisas, essas pessoas, esses donos dela, a utilizavam para ganhar dinheiro em cima dela. Como ela parou de adivinhar, por culpa de Paulo, vamos colocar assim, que expulsou o demônio dela, então esses donos eles ficaram muito irritados com isso. A fonte de lucro deles foi embora, né? E aí o que esse pessoal faz? Eles vão lá nos magistrados, nos juízes da cidade, e eles reclamam: olha, tem um pessoal judeu aí que está pregando um monte de coisa que a gente não pode aceitar, porque nós somos romanos, isso vai contra a nossa cultura, vai contra aquilo que a gente acredita. E eles falam tanto no ouvido dos juízes que os juízes permitem que se vá lá, peguem Paulo, peguem Silas e todo mundo que estava lá, e os açoitem na praça da cidade e os coloquem presos no cárcere, né? E presos na pior condição possível, né? Diz que eles estavam com as mãos e os pés presos, em corrente, né? E com as costas machucadas por conta dos açoites, né? Então, esse é o contexto. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e eles são presos porque estavam pregando o evangelho e porque expulsaram o demônio de uma mulher. Isso mexe com os negócios dos donos da cidade e eles acabam sendo presos por causa disso. Ou seja, uma injustiça. Eles não cometeram crime nenhum. O crime deles foi pregar o evangelho. E esse era o contexto. E, dado esse contexto, agora a gente pode começar a refletir um pouquinho sobre o que acontece nesse relato. E o primeiro ponto que nos chama a atenção é que Paulo e Silas, nessa situação de injustiça, nessa situação de dor, porque eles tinham sido açoitados, eles estavam com as costas esfaceladas, sangrando, nessa situação de humilhação, com as suas roupas rasgadas, presos, nessa situação tão incômoda, indigesta, e uma situação de insegurança, porque eles foram presos e agora? O que aconteceria? Eles não sabiam o que ia acontecer. Alguém iria soltá-los? Eles iriam ficar na prisão para sempre? Alguém iria matá-los? Era uma situação absolutamente insegura. Então era um contexto ruim. E um contexto, como eu já falei, de injustiça. Imagina, você não agrediu ninguém, você não fez nada de mal, você só estava pregando o evangelho. E você expulsou um demônio de uma pessoa. Eles não cometeram nenhum crime. E o resultado disso, para eles, foi a vergonha, foi o açoite, foi a dor, foi a prisão. No entanto, o que o texto vai dizer, ele vai dizer aqui no verso 25, é que Paulo e Silas, por volta de meia-noite, nessa situação de prisão, de dor, de vergonha, de insegurança,
eles louvavam a Deus em alto som. Cantavam louvores e oravam ao Senhor nessa situação. E talvez aqui nós possamos tirar a primeira lição para nós. E é uma lição muito dura, pelo menos para mim, porque quantas vezes na vida a gente não está numa situação ruim, indigesta, de alguma forma pesada, mas muito menos pesada do que esses homens passaram, né? Mas a gente está passando por um problema, por alguma aflição, e quantas vezes o nosso primeiro impulso não é louvar a Deus, orar a Deus. Nosso primeiro impulso é reclamar. É focar naquilo que é ruim. É agir de maneira negativa. Isso acontece muito comigo. Eu não vou ser hipócrita. Isso acontece muito comigo. Muitas vezes, em vez de estar ruim a situação, vou me ajoelhar no mesmo momento e orar. Vou louvar ao Senhor porque Ele é bom. Muitas vezes eu não faço isso, não é o primeiro impulso. É claro, em algum momento depois eu oro, eu busco a Deus, mas muitas vezes o primeiro impulso é reclamar, ou talvez não, às vezes nem reclamar, mas ficar de bico, ficar emburrado, né? Levar a lamentação a um nível, né, muito alto, muito forte. E aqui, claro, irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos lamentar as coisas ruins. Existe até um livro bíblico que se chama o Livro de Lamentações. Só tem lamentação. Não é um pecado você lamentar as coisas ruins. Mas eu estou chamando a atenção aqui para um fato muito interessante, que é: existem pessoas, e Paulo e Silas são um exemplo, que o primeiro impulso, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão ruins, não é reclamar. E às vezes nem lamentar. Mas é orar e louvar ao Senhor. Isso é um exemplo. E isso é uma coisa interessante, porque existe aqui um poder que é espiritual, evidentemente, mas é algo que mexe também com o emocional e com o psicológico. Mesmo que uma pessoa seja ateia e não acredite em Deus, ela pode concordar que a atitude de, diante de um problema, você, em vez de reclamar, em vez de focar naquilo que é negativo, você ora e louva ao Senhor, isso vai ser melhor para o seu psicológico. Porque quando você foca naquilo que é negativo, isso destrói o seu emocional. Se a coisa já está ruim e você foca no que é negativo, você fica pior. Então olha que coisa curiosa, né, que é o ser humano. A coisa está ruim, está difícil, não vai melhorar se você focar no negativo. Mas você foca no negativo. A tentação é focar no negativo. A tentação é reclamar. E aí isso faz você ficar pior. E outra, não só faz você ficar pior, faz os outros à volta ficarem pior. Quantos aqui já não se sentiram mal porque estão do lado de alguém que está reclamando? Quando a gente reclama, a gente faz o outro ficar pior também. Mas esses dois aqui não. Esses dois, em meio a toda essa dificuldade, eles oraram e louvaram ao Senhor. Para mim, eu, Davi, isso é uma lição. Eu tenho que aprender com esses homens. Porque não é isso que eu faço sempre. Mas por que esses homens, eles tinham essa força? Porque não é fácil. Por que eles tinham essa força? Por que eles tinham esse instinto, sabe? É porque esses homens transpiravam o Evangelho, transpiravam a palavra do Senhor. Esses homens vibravam por Deus e eles estavam tão transbordantes de Deus e das coisas de Deus, e o foco deles era tanto
Deus e as coisas de Deus, que no momento de dor, o que eles conseguiram enxergar como maior? Não foi a dor, foi Deus e as coisas de Deus, e a bondade de Deus, e as maravilhas de Deus, e o evangelho de Deus. E aí, a dor deles ficou desse tamanho. Porque quando você foca naquilo que é bom, e não há nada melhor do que Deus, Deus é o supra-sumo do bem, é o super bom. Quando você foca em Deus e nas coisas de Deus, os seus problemas começam a ficar pequenos. Ou pelo menos parecer pequenos. Existe uma frase muito interessante que é: mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Eu nunca esqueci essa frase. De fato, quando você olha para os seus problemas, eles parecem muito grandes. E muitas vezes eles são grandes mesmo. Eles doem. Mas quando você olha para Deus e você compara os seus problemas com Deus, aí você vê que Deus é tão maior. E o amor de Deus é tão maior, que aí os seus problemas se tornam pequenos. E aí isso te dá mais força, mais ânimo, mais coragem. Isso aumenta o seu amor e o seu desejo por esse Deus. E aí vem a vontade de orar e de louvar o Senhor. É isso que estava acontecendo com esses homens. Esses homens viviam o evangelho dia e noite. E por isso que eles tiveram essa atitude naquele momento, em meio à dor e ao sofrimento. E aí é um ponto interessante, porque eles começaram a louvar e orar, e o texto vai dizer que os outros que estavam presos, os outros que estavam no cárcere, ouviam a oração e o louvor de Paulo e Silas. E isso teve um impacto gigante na vida desses homens. E claro que teria que ter. Imagina, eu sou um preso, eu estou numa situação terrível, chegam 2 presos com as costas arrebentadas e naquela situação deplorável, e você como um preso, você está naquela situação e você imagina, esses homens vão chegar aqui tão transtornados quanto eu cheguei. Mais um para reclamar junto comigo. E em vez disso acontecer, esses homens começam a louvar e orar a Deus. E quem sabe, não sei, o texto não diz, mas quem sabe eles começam a rir entre si e falar, poxa, quão bom é o Senhor. E aí imagina os presos olhando isso e dizendo, o que está havendo? Esses homens estão em um estado deplorável, presos, machucados, e estão orando, rindo, louvando e falando de um Deus grandioso. E esse impacto foi tão grande que provavelmente esses homens começaram a pensar, esse Deus desses 2 presos, ele é maior que todos os deuses que eu já vi na minha vida. Porque apenas um Deus maior que tudo que eu já vi na vida seria capaz de dar tanta alegria para homens que estão numa situação tão deplorável. É um milagre alguém chegar aqui nesse cárcere com as costas arrebentadas, ser preso pelas mãos e pelos pés e ainda assim estar alegre. Esse Deus é maravilhoso. E por que eu estou dizendo isso? Que provavelmente esse foi o impacto nesses presos. Porque o texto ele vai continuar dizendo, como a gente leu, que esses homens ouviam, e aí quando teve um terremoto, as portas da prisão se abriram, as algemas se arrebentaram, todos poderiam fugir. Era a chance de todo mundo fugir daquela situação terrível. E aí o carcereiro vem correndo, provavelmente acordou assustado com o barulho, viu que estava tudo aberto e pensou, perdi meus presos. Eu vou me matar porque quando descobrirem que eu perdi todos os meus presos, eu vou ser torturado, eu vou ser preso também, acabou minha vida. As autoridades acima de mim vão me cobrar, porque eu perdi todos os presos, eu vou me matar. E aí os presos, aliás, Paulo e Silas, entre os presos, gritam, não faça nada. Gritam para o carcereiro,
Não toque na sua própria vida, não te faça mal. Todos estão aqui, ninguém saiu. Veja, por que ninguém saiu? Não faz sentido. Era para todo mundo ter fugido, mas ninguém fugiu. Então é por isso que eu digo que o impacto sobre esses presos foi gigante. Porque eles poderiam ter fugido, mas eles não fugiram. Se eles não fugiram, a única explicação plausível para isso é porque eles estavam impactados com o Deus de Paulo e Silas. Eles ficaram tão impactados com aquele Deus que eles pensaram, não vamos sair daqui. Queremos ouvir mais sobre esse Deus. Vamos ficar aqui. Esses homens não quiseram sair. E é interessante, né? Porque a gente continua e agora a gente começa a ver o impacto sobre o carcereiro. Então houve um impacto sobre os presos, a ponto deles não quererem sair da prisão. E aí você vê o impacto sobre o carcereiro, porque o carcereiro pensou, claro que todo mundo fugiu, vão me matar. E aí Paulo e Silas dizem, não, está todo mundo aqui, fica tranquilo. E aí esse homem entra na prisão trêmulo, tremendo. E provavelmente pensando exatamente o que a gente acabou de pensar aqui. Por que ninguém fugiu? Está tudo aberto, tudo escancarado e ninguém fugiu. Por quê? Então esse homem, e aí claro, a Bíblia ela traz esse texto aqui, esse texto obviamente é um resumo, né? A Bíblia ela traz resumos do que aconteceu, mas esse homem, esse carcereiro, ele provavelmente sabia por que Paulo e Silas estavam presos. Ele sabia que Paulo e Silas adoravam ao Deus de Israel, eram judeus. Ele sabia que Paulo e Silas tinham sido presos porque pregaram o Evangelho. Ele tinha algum conhecimento disso. E talvez até esse carcereiro também tenha ouvido Paulo e Silas louvando dentro da prisão. Porque se os presos ouviram, talvez o carcereiro tenha ouvido também. Então, quando o carcereiro entra na prisão e vai falar com Paulo e Silas, ele já pergunta, senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Ou seja, esse homem, ele entendeu que aquele Deus de Paulo e Silas não era qualquer Deus. Era um Deus tão poderoso a ponto de, primeiro, fazer com que Paulo e Silas, mesmo presos, mesmo numa situação deplorável, estivessem orando e louvando. Segundo, fazer com que os presos não fugissem, mesmo podendo fugir. Para ele ficou muito claro, para o carcereiro ficou muito claro, este Deus é grandioso, esse Deus é o Deus verdadeiro. Não há outro que possa fazer o que esse Deus faz. Isso aqui eu nunca vi na minha vida. Nenhum Deus pagão, nenhum Deus romano, nenhum Deus grego faz o que esse Deus fez. Então preciso saber o que eu tenho que fazer, como é que eu posso ser salvo? Aquele carcereiro entendeu ali que ele estava diante do Deus do universo. E ele precisava entender como é que ele poderia ser salvo. Então Paulo e Silas respondem aquilo que é a resposta mais importante da Bíblia. Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. E aí é interessante porque Paulo e Silas são levados pelo carcereiro para a casa dele. O carcereiro e a sua casa limpam as feridas de Paulo e Silas. E nesse meio tempo, Paulo e Silas pregam o Evangelho para o carcereiro e para a sua casa. E então todos são batizados. E aqui existe uma outra lição interessante que a gente pode tirar aqui, que é o seguinte, e eu já vou me encaminhando para o fim. Em um primeiro momento, todo o impacto que existe aqui nesse texto, ele acontece por conta de uma ação, uma postura
de Paulo e Silas. Paulo e Silas começam a orar e louvar no meio de uma situação ruim. E isso impacta as outras pessoas. É uma ação. E aí depois existe também a ação de ninguém ter fugido da prisão quando poderiam ter fugido. Isso também traz um impacto. Mas após essas ações, o que Paulo e Silas fazem? Eles pregam o Evangelho. Eles usam as palavras. Eles falam de Jesus, eles explicam a mensagem. Então o que nós temos aqui é algo muito interessante. Você tem de um lado a postura, a ação, e de um outro lado a palavra, a pregação, e as duas coisas andam juntas. O carcereiro e a sua família, eles foram convertidos e batizados, não foi só pela ação, foi pela pregação. Não foi só pela pregação, foi também pela ação. Existe um ditado, ele é atribuído a São Francisco de Assis, que diz: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. O sentido desse ditado é que você deve ter uma vida tal, na prática, nas suas ações, que já seja uma pregação, de modo que nem será necessário, talvez, você usar as palavras. Esse ditado, ele tem sua razão. De fato, nós devemos ter uma vida que seja ela mesma uma pregação, mesmo que a gente não abra a boca. E de certa forma, quando Paulo e Silas estavam orando e louvando, eles não estavam diretamente pregando o Evangelho para ninguém, era a postura deles. Mas a ação deles impactou as outras pessoas. Mas essa frase, a gente também tem que tomar cuidado com ela, porque ninguém deve pensar que só a nossa ação é o suficiente e a gente não precisa pregar. O que a palavra de Deus ensina, o que a Bíblia ensina, é que nós devemos viver o Evangelho na prática, mas nós também precisamos pregar, usar a palavra. Essas duas coisas devem caminhar juntas. Então eu entendo o ditado, mas eu acredito que a gente tem que ir um pouco além do ditado. Nós devemos pregar o Evangelho com ações e com palavras. Com palavras e com ações. E o que Paulo e Silas fazem aqui, nesse capítulo, é justamente isso. Paulo e Silas pregaram o Evangelho naquele dia. Com ações, mas também com palavras. As ações, elas chamaram a atenção das pessoas, inclusive do carcereiro. Foi o estalo. Eles olharam aquelas ações e aquilo fez com que eles parassem para prestar atenção. E então veio a palavra de Deus. E então Paulo e Silas pregaram, usaram a palavra, explicaram o Evangelho, falaram. Ação e palavra. Palavra e ação. Se nós só pregarmos com as palavras, mas não tivermos uma vida em conformidade, isso é um problema. As pessoas não vão nos levar a sério, vão nos achar hipócritas. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Mas, ao mesmo tempo, se a gente viver uma vida santa, justa, mas não pregar, não abrir a boca, não explicar o Evangelho, talvez a gente não consiga fazer a mensagem chegar. Veja, se eu estou ajudando uma pessoa na rua, dando um prato de comida para ela, isso é muito bom. Mas isso até um ateu pode fazer. E de fato tem ateus que fazem isso. Então eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso falar. Eu tenho que viver o Evangelho na prática, mas eu preciso falar. Eu tenho que fazer com que aquele que está recebendo a comida entenda que eu sirvo a um Deus maravilhoso. Que esse Deus maravilhoso me enviou para dar a comida para ele. E que esse Deus maravilhoso quer a salvação dessa pessoa. Então, que nós possamos, a exemplo de Paulo e Silas, desenvolver na nossa vida
a prática de pregar o evangelho com palavras e também com ações. Com ações e com palavras em todo momento, o tempo todo.